Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais a fundo no material bem interessante que chegou para nós. É o resumo de um estudo piloto lá do Quênia. Olá, isso mesmo. O título é Terapia de Pares Biomagnéticos e Febre Tifoide, um estudo piloto. A nossa ideia aqui é desmembrar essa pesquisa inicial, sabe? Tentar entender o que ela está dizendo. Exato. E é um material que, assim, numa primeira leitura parece mostrar resultados bem chamativos, né? O foco aqui é a terapia de pares biomagnéticos. Muita gente também conhece como biomagnetismo medicinal, né? Isso, os dois nomes são usados. E o estudo quis olhar o que acontecia, nos exames de laboratório mesmo, de pacientes com diagnóstico de febre tifoide, e que receberam só essa terapia. O resumo diz isso, né? Nada de tratamento convencional com antibiótico, por exemplo. A ideia era tentar isolar o efeito dessa abordagem específica. E essa exclusividade da intervenção é um ponto bem importante da metodologia deles, né? O estudo se propôs olhar especificamente para as respostas no laboratório. Certo. Então vamos ver como eles fizeram isso na prática. Onde foi? Foi numa clínica ambulatorial, numa vila no Quênia. Eles começaram avaliando um grupo maior, 52 pessoas que chegaram lá se sentindo mal, com suspeita de alguma doença mais geral, assim, sistêmica. E aí dentro dessas 52 pessoas, algumas pediram especificamente o teste para febre tifoide, ou porque já desconfiavam, ou pelos sintomas, imagino. Exatamente. E para essas pessoas, eles usaram o teste Widal. E aí o grupo ficou menor, né? Afunilou, sim. Desse pessoal que fez o teste Widal, 13 tiveram resultado positivo para a bactéria que causa a febre tifoide. Então foram esses 13 que participaram do estudo mesmo. E eles receberam só a terapia de pares biomagnéticos ou o biomagnetismo medicinal? Isso. E o estudo até descreve a aplicação como uma coisa tipo primeiros socorros. Primeiros socorros? O que será que isso quer dizer? É curioso, né? É curioso. Talvez uma aplicação mais inicial, sabe, de curta duração, talvez, para tentar estabilizar ou reverter um quadro mais agudo. O protocolo que eles definiram foi aplicar a terapia e aí, depois de 2 dias, os pacientes voltavam para uma reavaliação completa, tanto clínica, para ver os sintomas, quanto laboratorial, fazendo um novo teste Widal. Entendi. 2 dias depois. E aí? O que aconteceu? Porque aqui é que os dados apresentados chamam bastante atenção, né? Chamam mesmo. No reteste no laboratório, a maioria deles, 10 dos 13, o que dá aí uns 77% mais ou menos. Quer dizer, o teste Widal não detectou mais os níveis de anticorpos que indicariam a infecção ativa, segundo os critérios que eles usaram no estudo. É isso? Exatamente isso. Para um estudo inicial com uma intervenção curta, é uma porcentagem bem expressiva. Puxa vida, 10 de 13? Mas tem mais um dado aí que complementa essa história. A parte clínica dos sintomas. O resumo diz que todos os 13 participantes, sem exceção, relataram melhora dos sintomas. Todos. Os 13. 100%. Nossa! Isso é bem impactante. É impactante. Então, a gente tem uma maioria grande negativando o teste no laboratório e, ao mesmo tempo, todo mundo dizendo que se sentiu melhor. Como a gente junta essas duas coisas? Olha, essa combinação é o ponto central do que eles encontraram, né? De um lado, essa negativação no laboratório em mais de 3/4 do grupo. Isso sugere algum impacto ali na presença da bactéria ou na resposta do corpo que o Widal mede. E do outro lado, essa melhora de sintomas relatada por todos. É um sinal clínico forte de que alguma coisa positiva estava acontecendo para eles. É justamente a combinação desses dois tipos de resultado que torna os achados, bem, interessantes. Faz sentido. O ideal mesmo, em estudos futuros, seria usar outros métodos também, talvez cultura da bactéria, para ter mais certeza da erradicação. Mas, para o objetivo do estudo deles, que era observar a resposta laboratorial com que eles tinham disponível, foi o Widal. Ok, então, levando tudo isso em conta, pouca gente, estudo aberto, as características do Widal, como é que os pesquisadores fecharam o estudo? Qual foi a conclusão deles? A conclusão foi cuidadosa, sabe? Mas apontando para a necessidade de investigar mais. Eles destacaram que o fato de uma maioria significativa, os 10 de 13,
terem negativado o teste depois de receber só a terapia de pares biomagnéticos, biomagnetismo medicinal, e isso era um sinal importante. Por causa disso, a recomendação deles foi bem clara: fazer ensaios clínicos maiores, mais controlados, para verificar mesmo se essa terapia funciona para tratar a febre tifoide. Ah, então eles não disseram pronto, funciona. Eles disseram, opa, achamos algo aqui que parece promissor, mas precisa investigar direito, com mais rigor, é isso. Exatamente isso. É a postura científica correta depois de um piloto com resultados assim. Você reconhece o sinal que os dados te deram, mas também reconhece as limitações do seu estudo e diz: precisamos de mais pesquisa, e pesquisa mais robusta, para confirmar ou não. E esses estudos maiores teriam que ter grupo controle, né? Comparar a terapia biomagnética com um placebo ou com um antibiótico, ou os dois, e usar talvez outros testes diagnósticos também. Pensando um pouco mais amplo agora, qual o significado de um estudo desses aparecer? Ele está olhando para uma terapia que não é considerada convencional, para uma doença séria como a febre tifoide, e num lugar como o Quênia. O que isso representa? Representa aquele primeiro passo que é fundamental na ciência para investigar qualquer abordagem nova, seja ela considerada convencional ou não. Muitas terapias que hoje a gente usa normalmente começaram assim, com observações pequenas, relatos, estudos iniciais. E o fato de ser no Quênia também é relevante. Febre tifoide é um problemão de saúde pública em muitas regiões de baixa e média renda, onde ter acesso a tratamento eficaz e barato é vital. Então, investigar alternativas, ainda mais se elas forem potencialmente baixo custo ou fáceis de aplicar, lembra da descrição primeiros socorros, é algo importante. E o fato de ser uma terapia não convencional, né? O biomagnetismo medicinal, isso traz alguma coisa a mais para essa discussão? Geralmente porque o jeito que elas dizem que funcionam não bate com os modelos biológicos que a gente conhece bem, ou porque falta estudo de alta qualidade mostrando que funciona e é seguro. Aí, um estudo piloto como esse, mesmo cheio de limitações, mas que apresenta resultados que dá para medir negativação de teste, melhora de sintoma em todo mundo do grupo, ele serve como um ponto de partida para conversar com base em dados, sabe? E não só em achismos ou preconceitos. Ele meio que diz, olha, a gente observou isso aqui, nesse contexto. Será que não vale a pena desenhar um estudo maior para ver se isso se confirma ou não? Quer dizer, então, que mesmo que lá na frente os estudos maiores digam não funciona para febre tifoide, só o fato de investigar com seriedade já tem valor. Sem dúvida alguma. O processo de investigar com rigor qualquer coisa na área da saúde, seja convencional ou não, sempre ensina alguma coisa. Pode fazer a gente entender melhor a própria doença, os fatores que ajudam na recuperação, a força do efeito placebo, ou até, quem sabe, descobrir mecanismos biológicos que a gente não esperava. A ciência avança assim, testando ideias. E estudos bem feitos sobre terapias não convencionais, não importa o resultado final para aquela terapia específica, ajudam nesse avanço. Eles forçam a ciência a olhar para os seus próprios limites e a se manter aberta para novas possibilidades, desde que a investigação seja séria, com método. Fico pensando naqueles 10 pacientes que negativaram o teste e nos 13 que se sentiram melhor, em só 2 dias. Mesmo sendo um grupo pequeno e sem controle, a rapidez da melhora e o fato de todo mundo ter melhorado, isso deve ter pesado na recomendação dos pesquisadores por mais estudos, né? Certamente. Uma melhora clínica rápida e universal num grupo, ainda mais junto com uma mudança no exame na maioria deles, é o tipo de sinal que justifica o esforço e o dinheiro para fazer pesquisas maiores e mais complexas. E para quem está ouvindo a gente e talvez nunca tenha ouvido falar da terapia de pares biomagnéticos ou biomagnetismo medicinal, o que esse estudo piloto adiciona na prática? Olha, ele adiciona um dado preliminar específico, mostra que teve um grupo de pesquisadores que se dispôs a testar essa abordagem de um jeito organizado, mesmo que inicial, por uma doença específica, a febre tifoide, e que eles observaram resultados que eles acharam promissores ali naquele contexto. Mas é um registro de uma investigação formal que sugere que tem algo ali que talvez valha a pena explorar mais. Para quem se interessa pela área, é mais uma pecinha no quebra-cabeça que mostra que ainda precisa de evidência mais forte.
Então, se a gente fosse resumir os pontos principais que essa nossa análise trouxe sobre o estudo, como ficaria? Eu diria assim, primeiro, foi um estudo piloto no Quênia. Avaliou a terapia de pares biomagnéticos, também chamada biomagnetismo medicinal, como tratamento único para 13 pacientes com febre tifoide confirmada pelo teste WIDDLE. Segundo, depois de 2 dias, 10 desses 13, 77%, deram negativo no reteste WIDDLE, e todos os 13 disseram que os sintomas melhoraram. Terceiro, esses resultados são interessantes, chamam a atenção. E quarto, importantíssimo, os próprios pesquisadores concluíram que precisa de mais pesquisa, ensaios clínicos maiores, mais robustos, para verificar se a terapia funciona mesmo. Perfeito. Fica bem claro que é um começo de conversa, né? Não é o fim da história, é uma faísca que pode ou não acender uma investigação maior depois. Exatamente essa a ideia. Um passo inicial que foi documentado e que levanta mais perguntas do que dá respostas finais, o que é normal e muito valioso na ciência, na verdade. Olhando para tudo isso, fica uma reflexão interessante, não fica? Muitas vezes a ciência se concentra muito em entender o mecanismo, o como as coisas funcionam, né? Mas estudos como este, que partem da observação de um resultado clínico ou de laboratório, que parece interessante com uma terapia que talvez a gente não entenda tão bem como funciona pela ciência atual, eles meio que desafiam a gente, né? Sim. Levanta aquela questão, até que ponto a gente precisa esperar entender tudo sobre o mecanismo de algo antes de investigar se aquilo funciona? Principalmente quando os dados iniciais são intrigantes como esses. A história da medicina está cheia de exemplos de tratamentos que foram usados com sucesso muito antes da gente entender direitinho como eles agiam no corpo. Então, a provocação final que a gente deixa aqui para quem acompanha a gente é: qual seria o equilíbrio ideal entre essa necessidade de entender o mecanismo e a urgência de investigar possíveis soluções terapêuticas, baseada em observações clínicas, em resultados preliminares, mesmo que venham de abordagens não convencionais? Exato. Como é que a ciência pode manter o rigor do método, que é essencial, sem fechar as portas para o inesperado? Ou para aquilo que a gente ainda não consegue explicar totalmente? Fica aí a reflexão.